João capítulo 8, versículos 1 a 11. O irmão em casa também, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Vamos ficar em pé para essa leitura. Evangelho de João 8, de 1 a 11. Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia, de manhã bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou para falar a eles. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, disseram a Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se ergueu novamente e perguntou à mulher, mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá embora e não peque mais. Amém. Queira sentar-se, irmãos. Quiseram prender Jesus. A presença de Jesus incomodava muita gente, principalmente as autoridades religiosas, líderes religiosos que não conheciam o amor de Deus, o amor de Jesus. Mulher adúltera era desprezada por ser mulher e muito mais por ser adúltera. Era uma mulher sem amor próprio. O homem judeu orava assim, graças te dou por ter nascido judeu, por ter nascido livre e por ter nascido homem. A oração do judeu. Graças te dou, Senhor, por ter nascido judeu, por ter nascido livre e por ter nascido homem. Vamos falar um pouco nesta noite sobre o amor de Jesus. Se estende a pecadores que não se consideram pecadores. Muitos não se consideram pecadores, porque dizem que não fazem coisa alguma errada. Há outros que afirmam não serem pecadores, por serem religiosos. A Bíblia diz que todos são pecadores e precisam da graça de Deus. Não há uma pessoa sem pecado neste mundo. Os homens levaram a mulher apanhada em adultério, mais para experimentar Jesus do que por ela ser uma adúltera. O interesse deles
não era limpar a cidade de uma praga moral, e sim colocar Jesus à prova. Em Levíticos 20, versículo 10, Deuteronômio 22, 22, na lei de Moisés, diz que deveriam morrer o homem e a mulher apanhados em adultério, mas eles deixaram o homem escapar. O entendimento que tinham sobre pecado era errado. Há muitas pessoas hoje pensando da mesma maneira. Há muitas pessoas hoje achando que pecar com uma divorciada não é pecado. Ter sexo com uma mulher divorciada não é pecado. Ter sexo com uma pessoa solteira não é pecado. As pessoas estão minimizando o pecado e com isso estão se afundando cada vez mais no lamaçal do pecado. Faziam distinção entre pecado oculto e pecado aberto. A mulher foi apanhada em adultério. Foi fácil achá-la, não era de noite, não era num motel. Eles faziam distinção entre pecado de homem e pecado de mulher. Deixaram o homem ir embora. Entre pecado grande e pecado pequeno. Outros pecados podiam. Adulterar não podia. Entre pecado de gente grande e pecado de gente pobre. A intenção desses homens era matar Jesus e não a mulher. O diabo não gosta de pessoas certas. Se Jesus inocentasse aquela mulher, ele estaria contra a lei de Deus e, portanto, seria digno de morte, sim. Fizeram a pergunta a Jesus. Jesus abaixou a cabeça e passou a escrever com o dedo na areia. Ninguém sabe o que Jesus escreveu. Há algumas suposições. Alguns teólogos dizem que ele deveria estar escrevendo algo sobre o seu amor aos pecadores. Outros acham que ele estava escrevendo sobre a situação religiosa, a situação espiritual daqueles homens que se julgavam perfeitos. Jesus conhecia todos. Quem Jesus não conhece? Pode ser que ele estivesse escrevendo o seguinte sobre esses religiosos judeus. Davi, todos os nomes judaicos. Davi trata mal a esposa. Samuel não é dizimista. Jacó não sabe perdoar. Salomão é hipócrita. Isaac não tem amor no coração. Os pecados desses homens eram ocultos ou julgados sem importância por eles mesmos. Mas Jesus os conhecia por dentro. Há sempre aquela ideia de que o outro peca mais do que eu. Muitas pessoas estão cometendo esse grande erro. Eu errei sim, mas outras pessoas erram mais do que eu. Há pessoas que confessam seus pecados a si mesmas. Realmente eu errei, não devia ter errado, mas elas mesmas se perdoam, e passando a crise por causa do erro, voltam a cometer os mesmos pecados. Aqueles homens não sabiam quem era Jesus. Eles conheciam Jesus somente de vista. Há pessoas que conhecem apenas o Jesus Cristo histórico e não o Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Pessoas que conhecem a história de Jesus. No final do século XIX, um homem escreveu
um livro com quase 1000 páginas sobre o Jesus de Nazaré, sobre o Jesus histórico, e nada sobre o Jesus que salva o homem dos seus pecados. O amor de Jesus se estende a pecadores que reconhecem os seus pecados. Em Mateus 5, versículo 4, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é bem-aventurada aquela pessoa que só vive chorando. Chora por qualquer motivo, reclama por qualquer coisa. Jesus está falando daquelas pessoas que choram por causa dos seus pecados, choram por causa dos seus erros. Jesus diz que é feliz aquela pessoa que chora pelos seus pecados cometidos, se entristece, porque o Espírito Santo avisa ao crente quando ele erra. Jesus e a mulher adúltera pode ser descrito como o encontro da grande miséria humana com a grande misericórdia do Senhor. Jesus ordenou: aquele que não tem pecado pode jogar a primeira pedra. O texto bíblico diz que os homens foram embora, a começar pelos mais velhos, porque a crença na antiguidade é que quanto mais tempo você tem de vida, mais pecador você é. Então os homens foram embora, a começar pelos mais velhos, aproveitando que Jesus estava de cabeça baixa. É muito mais fácil ir embora, evitar a conversa. É mais fácil não ler a Bíblia, é mais fácil não orar, não se arrepender, do que olhar frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, melhor podemos ver os nossos pecados. A mulher também podia ter ido embora, mas ela ficou ali, até ser despedida por Jesus. Ela permaneceu no mesmo lugar em que estava. Jesus perguntou-lhe: onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Só Jesus tinha autoridade para apedrejar aquela mulher. Só Jesus. Porque todo pecado é contra Deus. E Jesus era o próprio Deus encarnado, o próprio Deus em pessoa. Ele tinha autoridade para isso. Em outras ocasiões, Jesus curou cegos, curou leprosos, curou aleijados, ressuscitou mortos. Agora está diante dele uma mulher muito doente, mais doente do que todos os enfermos. Ele tinha diante dos seus olhos uma mulher em perfeita saúde, mas com a sua alma agonizando nas mãos do diabo. Há muitas pessoas neste mundo que não têm doença, não têm problema financeiro, mora bem, tem seu carro, tem seu emprego, tem seus negócios, está tudo muito bem, mas elas não sabem nada sobre a sua vida com o Senhor. Não sabem o que fazer com as suas vidas preciosas. Há muitas pessoas que têm dinheiro, saúde e muitos bens, mas ainda não estão tentando, viver sem Jesus. Ainda não sabem o que é viver com Cristo, o que é ter vida plena. Jesus disse: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Certa ocasião,
eu estava ouvindo um programa do Haroldo de Andrade, há muitos anos, na Rádio Globo. Tinha sempre uma mesa ali, uma mesa redonda, e de repente alguém falou, mas Jesus disse, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Mas ele não terminou o resto. Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus não lhe disse simplesmente, nem eu te condeno. Ele também disse, vai-te e não peques mais. Muitas pessoas gostam apenas dessa primeira parte e desprezam completamente a segunda parte. A atitude de Jesus valoriza a existência humana. A mulher tomou uma decisão de impacto eterno, ao permanecer firme na presença de Jesus, até ouvir a sua palavra de ordem. Vai embora, cuida da sua vida, organiza a sua vida, e não peques mais. Você não aceita Jesus só para resolver problemas desta vida, e sim para resolver de uma vez por todas o problema da alma, que é eterna e precisa ser salva. Alguém pode dizer, Jesus deveria cumprir a lei e mandar matar aquela mulher. E eu quero lhe dizer, meu amado, que realmente Jesus matou aquela mulher. Aquela mulher adúltera deixou de existir quando lhe disse, não peques mais. Aquela mulher adúltera deixou de existir para ser uma mulher pura, uma mulher santa, uma mulher consagrada ao serviço do Senhor. Jesus estava matando aquela mulher mundana que existia dentro daquele corpo. Nos planos de Jesus era preferível aquela mulher continuar viva com seus pecados perdoados e livre para servir o resto da sua vida. No versículo 9, lemos que Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Valorize o tempo que você tem para ficar a sós com Jesus. Eu li hoje que 2 pastores, já há alguns anos, estavam num congresso. E eles estavam no mesmo quarto de hotel. E de madrugada um levantou-se para ir ao banheiro. E encontrou o outro ajoelhado do banheiro, chorando. E o colega perguntou, o que está acontecendo? Eu estou pedindo perdão pelos meus pecados. Quando foi que você fez isso? Quando foi que você pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Valorize o tempo que você tem para ficar a sós com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus ficou sozinho também com aquela mulher samaritana. Jesus é quem mais entende de restauração. Jesus é quem entende de restauração. Os homens religiosos que levaram a mulher a Jesus não estavam preparados para ver o milagre da salvação na vida de uma pobre pecadora. A salvação não se baseia no esforço próprio, mas no perdão do Senhor Jesus. O vai-te e não peques mais quer dizer que adultério é pecado e que somente Jesus pode libertar a pessoa em seu estado de pecado. Jesus não pôde salvar o homem rico, que cumpria todos os mandamentos relacionais. Ele não era adúltero, mas pôde salvar uma mulher adúltera, uma mulher pecadora.
Em Provérbios 28, versículo 13, diz: quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona seus pecados alcança misericórdia. Alcança misericórdia. E na nossa Bíblia Viva, que nós usamos aqui na igreja em inglês, diz: quem confessa os seus pecados alcança mais uma chance. Olha que coisa maravilhosa. Você precisa vir a Jesus com todos os seus pecados, do jeito que você está. Há muitas pessoas que dizem: mas eu preciso primeiro arrumar a minha vida. Minha vida está muito enrolada, eu preciso arrumar a minha vida, ajeitar a minha vida para depois ir para a igreja. Você não pode pensar desse modo, porque você não vai conseguir se libertar dos seus pecados sozinho. Você precisa da ajuda de alguém, precisa da ajuda de uma pessoa poderosa, como o Senhor Jesus, para se libertar dos seus pecados. Você não pode assumir os seus pecados e tentar ser feliz com eles. Você não pode desistir da vida, desistir da família, do emprego, da igreja, porque Jesus o estimula a crer nele para a sua completa libertação. Libertação de verdade é crer em Jesus e servi-lo todos os dias da sua vida. Libertação de verdade é ter certeza de morar com Jesus Cristo no céu. Conta-se que um mendigo, bem alcoolizado, e caiu no rio. E ia morrer afogado. Ia passando um empresário, terno, gravata, viu a cena, tirou a gravata, tirou o paletó, tirou o sapato, mergulhou no rio, salvou o mendigo. Colocou o mendigo num lugar seguro, tentou conversar com ele, não dava para conversar, tirou o cartão, colocou ali junto com aquelas bugigangas do mendigo, falou com ele: se você quiser, você pode me procurar. No dia seguinte, o homem acordou, já estava sóbrio, começou a ver as suas coisas, achou aquele cartão. Achou o cartão, o nome do homem, endereço, resolveu ir lá. Pegou seus sacos com as suas latas velhas, foi andando, achou a rua. Andou mais um pouco, achou o número. Era uma mansão enorme. Conferiu no cartão, era ali mesmo. Chamou lá, veio um homem uniformizado atendê-lo. Ele disse: eu queria falar com o dono desse cartão. Ah, sim, pode entrar. Vem o homem na varanda daquela mansão, disse: que bom que você veio, olha, que legal. O que você está precisando? Estou com fome. Vem para cá. Mandou trazer o almoço, serviu o almoço para aquele mendigo. Quando ele terminou de almoçar, ele falou: moço, olha, eu não tenho palavra para agradecer ao senhor. Eu agora já vou embora. O dono daquela mansão diz: não vai não, descansa um pouco, depois você vai. Umas 2 horas depois, ele procurou o dono da mansão e falou: agora eu vou embora mesmo, já almocei, já descansei e tal, agora eu vou embora. O homem falou: escuta, você não gostaria de tomar um banho? Eu vou mandar chamar um barbeiro para cortar o seu cabelo, fazer a sua barba. Eu tenho muitos ternos aí, eu dou um terno para você. Então, ele aceitou. Daí um pouco, está aquele homem bonito,
cabelo cortado, barba feita, de terno, gravata, e disse: olha, moço, eu não tenho palavra para agradecer ao senhor. O senhor é muito bom para mim, foi muito bom para mim, mas agora eu vou embora e tal. Aquele empresário disse: olha, eu tenho muitas suítes aí, se você quiser, você pode morar aqui com a gente. Pode trabalhar na minha empresa. Quem era aquela mulher? Não era nada. Um lixo humano. Jesus disse a ela: vai-te e não peques mais. Se você continuar na presença de Jesus e com humildade, com sinceridade, clamar pelo perdão de Deus, você será salvo. Nunca mais será a mesma pessoa. Você não pode imaginar o que Deus tem preparado para você, se você realmente se entregar ao Senhor Jesus. Aceita Jesus, entrega Jesus Cristo a sua vida. Nesta noite, hino 270 do cantor cristão, diz: eu venho como estou. Venha do jeito que você está. Não tente melhorar a sua vida. Você não vai conseguir. Venha como está. A transformação radical, quem vai fazer é o Senhor Jesus na sua vida, a partir desta noite. Vamos cantar em pé este lindo hino, irmãos. Eu venho como estou. Jesus, Senhor, me chego a Ti. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. O Teu favor estende a mim. Aceita um pecador. Ele está de braços abertos para Te aceitar nesta noite.